Um dos assuntos que eu mais tenho pesquisado recentemente, de longe, na verdade, é o assunto que mais tem me preocupado nesse momento, é a ascensão da extrema-direita pelo mundo. Então, assim, partidos de extrema-direita, movimentos de extrema-direita e indivíduos com essa ideologia que chegam a cometer atrocidades. Então, assim, em uma semana, com diferença de poucos dias, você teve dois casos, o de Suzano e o da Nova Zelândia, que estão vinculados. Tanto porque esses atos foram estimulados e se desenvolveram, a princípio, na Deep Web, em fóruns na Deep Web, de extremistas, de pessoas radicalizadas, e depois porque compartilham em vários aspectos de uma ideologia comum. No Brasil, no caso de Suzano, isso ocorreu num fórum que se auto-intitula o maior fórum alt-right do Brasil, ou seja, um fórum de extremistas ideológicos e políticos, e no caso da Nova Zelândia, o sujeito também que fez isso, o atirador, também compartilhava desses ideais, e ele escreveu um manifesto expressando aquilo que ele pensa sobre esse assunto. Não foi o caso no Brasil, eles não deixaram nenhum tipo de carta, nenhum tipo de mensagem, mas no caso da Nova Zelândia você tem lá um documento de quase 90 páginas, no qual ele detalha a visão de mundo dele e por que ele fez aquilo que ele fez. O que eu quero fazer é abordar alguns tópicos que surgem nesse manifesto. Eu não vou compartilhar o link do manifesto, o link original onde o atirador postou o manifesto foi derrubado, não está disponível mais. Muita gente tem pedido para não compartilhar o texto, porque ali tem conteúdos que podem levar pessoas à radicalização. Então, assim, eles estão pedindo para não compartilharem o vídeo do crime, porque é horroroso, é horrível, e também não compartilhar o manifesto. O que eu vou fazer é analisar alguns tópicos que surgem lá, que a gente já analisou em outros vídeos também, porque são tópicos recorrentes da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, assim, a tese central do atirador da Nova Zelândia é uma questão racial, étnica. Ele se auto-intitula etnonacionalista, ou seja, ele é um extremista de direita, fascista, ele também se autodefine como fascista, supremacista branco, e que vê no mundo agora uma ameaça da extinção do genocídio dos brancos. Essa é a tese central. E os brancos, para ele, são os europeus. O atirador é australiano, ele cometeu crime na Nova Zelândia, mas, na verdade, ele pensa ali como uma extensão da Europa. Austrália e Nova Zelândia como territórios de brancos europeus civilizados contra um povo bárbaro invasor. E quem é esse povo bárbaro invasor? Os muçulmanos. Então, segundo ele, durante uns anos ele viajou pelo mundo, ele juntou um dinheiro e viajou pela Europa, viajou pelo mundo, e percebeu que onde quer que ele fosse no mundo, havia invasores, havia povos invasores, havia os muçulmanos. Ele disse que foi para a França, e na França havia muitos muçulmanos, depois foi para a Alemanha, e onde quer que ele fosse, encontrava muçulmanos lá, ocupando um monte de profissões e com um monte de filhos. A tese dele é que os muçulmanos têm vários filhos, enquanto os europeus cada vez menos filhos. Ou seja, está havendo uma limpeza étnica através da natalidade. Um povo tem muitos filhos e vai conquistar o outro povo pelo número, extinguindo a outra raça. Então essa é a tese central dele e é por isso que ele foi lá e cometeu esse crime, para alertar sobre isso. Esse argumento, gente, ele é muito comum, ele é muito recorrente nos extremistas de direita do mundo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa também, dessa ameaça muçulmana, dessa ameaça islâmica de extinção, de eliminação dos brancos europeus. O Nando Moura já falou isso em alguns vídeos, inclusive ele compartilhou uma vez um vídeo do Ben Shapiro, que é um expoente da extrema-direita norte-americana, no qual ele apresenta essa visão de que em X anos os muçulmanos serão maioria na França. E ele apresenta dados falsos, porque isso não é verdade. Os muçulmanos como um todo na Europa, ocidental pelo menos, são minoria étnica e religiosa, eles são uma minoria de fato, e mesmo em 10, 20 anos continuarão sendo minoria. Então assim, eles distorceram a percepção dos dados para apresentar como se fosse muito mais do que é de fato, sendo que não é assim. Então toda a tese desse atirador de Nova Zelândia aí parte de uma falsa percepção da invasão muçulmana na Europa, que não é real, que não é assim. Em alguns pontos ele repete também alguns temas como as cruzadas, como a invasão dos turcos durante a Idade Média na Europa, os templários, ele menciona os cavaleiros templários, e esses são temas também recorrentes que você vê no canal do Nando Moura também, dessa noção de cruzada moral, dessa cruzada entre os povos civilizados europeus contra os muçulmanos. Inclusive essa fala dele poderia também estar na boca do Ernesto Araújo, do chanceler no Brasil hoje também, dessa cruzada moral, dessa cruzada cultural contra os invasores. Outro tema recorrente também nesse manifesto é o antimarxismo e o anticomunismo. Ele fala do marxismo cultural, de como isso tomou conta das instituições, eleva uma crença anti-branco, anti-masculinidade também, ou seja,
o marxismo cultural tornou as pessoas fracas e favorece as minorias, que em algum ponto se tornarão maiorias e oprimirão as minorias brancas. Outro ponto recorrente que você vê no discurso desse atirador, que você vê também em outros extremistas de direita pelo mundo, é a questão do globalismo, do multiculturalismo também. É uma versão desse mundo multicultural, onde diferentes etnias, diferentes culturas convivem no mesmo ambiente. Então ele quer a expulsão dessas pessoas, a expulsão física de fato. Ele propõe isso num ponto no texto ali, que os turcos, que os armênios, que os árabes, como todos os marroquinos, sejam expulsos da Europa e enviados para os seus países. E também propõe um estímulo a que os europeus tenham filhos, voltem a procriar mais para que assim eles possam reconquistar o espaço de natalidade, na verdade, né? A grande preocupação dele é que os brancos se tornarão minoria no mundo. Ele se declara racista abertamente, ele não tem nenhum problema de falar que ele é racista, que ele acredita que a raça branca deve ser preservada, que tem valores superiores também. Outro tema que também surge ao longo do texto é a questão da cultura, a questão artística também, que segundo ele foi degenerada, né? Aqui está um discurso bastante nazista nesse sentido, que tem essa questão da degeneração da cultura, de uma cultura elevada que vai se desintegrando e vai se desmoralizando, que também é um tema recorrente no mundo inteiro entre a extrema-direita, de que há um momento na história que há uma cultura pura, uma cultura elevada, e que ela vai sendo degenerada pela esquerda, pelos muçulmanos, pelos imigrantes, pelo feminismo. Então são temas recorrentes também que você ouve em vários canais de extrema-direita pelo mundo e no Brasil também. Um aspecto bastante interessante, bastante particular que eu vi aqui, é que ele acha que no futuro, ele acha que ele vai ser preso, que ele vai ficar na cadeia muito tempo, mas ele acha que quando ele for solto, que ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Que ele afirma assim, se o Nelson Mandela, que era um terrorista na África do Sul, foi preso e ganhou o Nobel da Paz depois, também pode acontecer comigo. E também é outro tema que também é recorrente na extrema-direita brasileira, que é o Nelson Mandela, de demonizar o Nelson Mandela, é um terrorista. O Nando Moura também fez vídeo contra o Nelson Mandela também. Então, assim, você vê temas recorrentes que perpassam essa narrativa da extrema-direita pelo mundo, esse discurso deles de ódio, né, de intolerância à diversidade, ao multiculturalismo, às esquerdas como um todo, ao feminismo, aos muçulmanos também, à diversidade religiosa, a diversidade étnica, a pluralidade de ideias também. Então, assim, a intenção deles, ele fala nesse manifesto aqui, é de reconquistar a hegemonia política, seja a força, seja através da tomada das instituições, das universidades, dos jornais, da política. Então ele propõe uma guerra cultural em certos aspectos, mas também uma guerra física, de fato, uma guerra real contra os inimigos que ele denominou ali, né, esses invasores, né, os turcos, os muçulmanos como um todo. Um ponto crucial que a gente tem que entender aqui, gente, é que nem todo mundo que ouvir essas ideias vai cometer esse tipo de atrocidades, vai cometer esse tipo de atos absurdos, medonhos contra pessoas, indefesas. Foi um ato bárbaro que ele fez. Ele foi lá, invadiu mesquitas e matou quase 50 pessoas. Pessoas indefesas, crianças, pessoas indefesas. Ele foi lá e sem nenhum tipo de piedade, nenhum tipo de compaixão para essas pessoas, foi lá e executou essas pessoas. E aqui você tem novamente aquele discurso, né, de demonizar os inimigos políticos ou religiosos, ou imigrantes, ou feministas, a um ponto que a vida dessas pessoas não vale a nada. Ao ponto que você possa ir lá e executar essas pessoas sem nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de remorso. Inclusive, muita gente se solidarizou com isso pelo mundo, né? Políticos do mundo inteiro expressaram condolências pelas vítimas desse massacre na Nova Zelândia, mas alguns extremistas de direita pelo mundo ou celebraram isso, ou brincaram com essa questão. Até tem uma figura norte-americana, que é o Milo Yiannopoulos, que brincou com essa questão, e a Nova Zelândia revogou o visto que ele tinha recebido para poder visitar o país. Ou seja, você tem pessoas que não apenas não condenam esse ato na Nova Zelândia porque pensam que ele está certo, nessa cruzada moral dele, nessa cruzada contra os invasores muçulmanos, como ainda satirizaram isso, como ainda brincaram com essa questão, como se não fosse algo sério, como se a morte de quase 50 pessoas não fosse algo extremamente sério, extremamente grave e que representa uma ideologia perigosa que pode levar a esse tipo de massacre. Como eu disse, nem todo mundo vai fazer isso, mas basta que apenas um maluco armado vá lá e faça isso. E se você tem pessoas no poder que compram essa ideia, como partidos extremistas que também compartilham desses ideais, então pode ser que em algum momento você tenha uma medida estatal para expulsar muçulmanos, por exemplo, expulsar imigrantes, expulsar estrangeiros, expulsar pessoas de outra religião, expulsar pessoas de outras etnias, ou até mesmo uma perseguição pior, né, como você viu de fato no nazismo. Ele se autoproclama fascista, por exemplo, e o que você viu no fascismo e no nazismo foi uma limpeza étnica, de fato. Um governo que toma poder e resolve eliminar quem eles pensam que são inimigo do governo, da nação, da pátria, do povo. Então esse tipo de visão extremada de direita, né, que esse aqui é um caso de direita porque tem a noção hierárquica, né, de povos que são mais civilizados, que são mais desenvolvidos, que são mais inteligentes do que outros,
essa noção racial, que é a essência do nazismo também, essa noção de pátria, nacionalismo extremado, isso é extremamente perigoso. Isso pode levar também à violência brutal, como a gente viu agora. E você tem no Brasil pessoas que usam a internet para compartilhar as mesmas ideias desse extremista da Nova Zelândia. As mesmas ideias nas mesmas linhas. De demonização de grupos políticos opositores, de demonização dos muçulmanos, que eles fazem isso frequentemente. Mesmo sendo uma minoria da minoria no Brasil, é menos de 1% de muçulmanos no Brasil. Ou seja, é uma repetição de uma retórica extremista que vem de outros países também, no qual você tem uma presença maior de muçulmanos, e que não reflete o contexto brasileiro em muitos sentidos. Como eu disse, você tem o chanceler, o Ernesto Araújo, que escreve artigos com essa mesma visão de cruzada mesmo, de uma cruzada moral dos cristãos contra povos invasores, de resgatar valores cristãos que seriam a essência do Brasil, de vertente europeia, né, obviamente. E o pior de tudo é uma ideologia violenta, armamentista e que propaga o ódio e que estimula atos de violência. Nem todos cometerão violência, mas basta que um armado vá lá para matar muita gente. E como eu já disse em outros vídeos também anteriormente, atualmente nos Estados Unidos, a maior preocupação da polícia e do FBI são grupos extremistas de direita, com esse discurso de ódio racial, de supremacistas brancos, ditos cristãos, que a única coisa que eles sabem fazer é pregar o ódio contra quem é diferente. Vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo aqui os links para 2 vídeos nos quais eu explico o que é a extrema-direita. O que significa isso no mundo de hoje e como você pode detectar quem é extremista de direita ou quem não é. E atualmente no Brasil a gente tem um governo de extrema-direita. O Bolsonaro representa muitos desses valores aí que você vê em partidos da Europa e dos Estados Unidos também, em grupos extremistas que defendem essa ideologia. E não é um fenômeno isolado. Não é apenas no Brasil que você vê isso, mas você vê também em outros países e está se multiplicando. Novos partidos estão surgindo, estão crescendo no debate político na Europa e é um discurso muito perigoso. É um discurso muito perigoso que pode levar a massacres como o de Suzano e como da Nova Zelândia. Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aí, se você viu alguma coisa sobre isso, o que você acompanhou sobre essas notícias aí, tanto de Suzano quanto da Nova Zelândia. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!